Oi, gente, eu sou a Gabriela. Eu sou o Lucas. E hoje a gente vai contar pra vocês algumas dicas pra levar em consideração na hora de escolher a sua unidade no condomínio. Qual será o melhor andar? Existe o melhor andar? Então, bora! Gente, quando a gente senta com o corretor na hora de escolher a unidade que a gente vai escolher dentro de um empreendimento, algumas coisas devem ser levadas em conta. Antes de tudo, a gente quer deixar claro, a melhor unidade é muito pessoal também. Vai depender muito do seu estilo de vida, das pessoas que você pretende receber na sua casa, como é a sua rotina e aquilo que você tem como prioridade. A gente vai citar aqui, então, pontos importantes que podem fazer a diferença nessa hora. Eu tenho certeza que você já se perguntou, qual que é melhor? Será que é o térreo? Será que é o último andar? Será que é os do meio? Então, tenho certeza, nesse vídeo, assista esse vídeo até o final que você vai ter certeza de qual que é o melhor pra você. Exatamente, ó, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no nosso canal e ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos. E vamos então ao que interessa. Vamos começar falando do térreo, né? Muitas pessoas falam, o térreo ele é bem polêmico, né, amor? Quem gosta, gosta muito, e quem não gosta, Deus me livre de térreo. Eu já falei com várias pessoas que têm opiniões totalmente diferentes. Divide muito opiniões, né? Tem gente que... Então vocês vão deixar aqui no comentário, pode ter até briga aqui embaixo, hein? Porque a gente vai falar uma coisa aqui que é por isso que a gente tá falando, é muito pessoal. Então cada pessoa vai achar de uma forma. Tem gente que vai gostar mais do térreo, tem gente que gosta mais do último, mas a gente vai colocar aqui situações que você tem que pensar que pode ser que aconteça e pode ser que não. Exatamente. Né? Exatamente. E lembrando que são dicas, beleza? Bom, o térreo, então, geralmente as pessoas têm preferência pelo térreo por conta da área privativa. Ou às vezes, como a gente falou em questões pessoais, por não precisar subir escadas, né? Que é sim uma vantagem do térreo. Você não tem preocupação em subir compras, em subir mudança, em subir as escadas. Ou talvez você também é uma pessoa de idade, né? Isso, o imóvel, a gente sabe que a gente vai comprar ele para muitos anos. Então, mesmo que eu não seja agora, muitas pessoas pensam no futuro, né? Que daqui, por exemplo, 30 anos, qual que vai ser a condição que a gente vai ter de subir as escadas, de continuar uma vida, por exemplo, num quarto andar. Essa pode ser uma grande vantagem do térreo. Enquanto a gente precisa pensar também em privacidade. Qual que é uma desvantagem muito grande, às vezes, de um térreo, de um apartamento que fica ali geralmente com as janelas para o estacionamento, né? Claro que existem unidades que têm área privativa que aumentam essa privacidade porque tem área nos quartos, então que faz ali um fundo, um quintal no fundo dos quartos. Aí sim eu acho que é uma ótima opção, né? Você garante privacidade nos quartos, porque assim, ó, principalmente se tiver criança, né, amor? Esquece de fechar uma janela. Cachorro, toda hora que passar alguém vai começar a latir, né, amor? Isso. Então, às vezes, essa opção do térreo, quando tem que ser o térreo, olhar uma área privativa nos quartos vai aumentar muito a sua privacidade. Tem que analisar sempre, porque o que acontece? Quando você quer uma área maior, geralmente o preço desse imóvel também é maior. Então você tem que colocar na balança se é realmente isso que você quer, né? Se tem condições. Eu faço questão de morar no térreo, beleza. Agora a gente vai pensar na privacidade. Será que você não tem problema? Porque tem pessoas também que vivem com a janela fechada, que usam ar-condicionado o tempo todo. Então não vai ter essa preocupação. A privacidade vai estar garantida de todo jeito. Enquanto, por exemplo, quando eu chego no apartamento, eu quero abrir tudo para circular o ar, para ventilar, para não ficar um apartamento abafado, né? E aí, por exemplo, estar no térreo e abrir a janela e dar de cara para o vizinho que tem o estacionamento na porta na verdade, na frente da minha janela, isso pode ser um ponto negativo, certo? Então, um ponto positivo do térreo é não ter escadas. Um ponto negativo do térreo é a questão de privacidade, né, que pode ser ou não um problema para você. Outra desvantagem que tem o térreo é a questão de, por exemplo, você tem, se caso acontecer, isso nada que a gente tá falando aqui é regra, viu, gente? Então nada, não tá falando que vai acontecer ou que virá acontecer, nada disso, pode acontecer, é a questão da segurança. Então, se caso o seu bloco acontecer algum assalto, alguma coisa assim... Entrar alguém dentro do condomínio, que a gente sabe que dentro do apartamento a segurança já é melhor, né? Tem que ser melhor, isso, mas não tá sujeito. Porque não sabe da visita do seu vizinho, por exemplo. Você conhece todo mundo que tá entrando no seu bloco? Não, porque tem um vizinho também que tá trazendo gente. Então tem gente circulando ali de todo tipo. Então, se for acontecer algum assalto, alguma coisa assim,
dentro do bloco, os térreos são os mais afetados, porque é menos trabalhoso para o ladrão, né, Isso, geralmente. Inclusive a questão de janelas. Geralmente quem compra no térreo já é uma dica, se você tem um apartamento no térreo, se você pensa em comprar no térreo, colocar as grades nas janelas, porque muitas das vezes, para entrar no bloco, precisa dar a senha, o porteiro destravar e tudo. Mas se alguém consegue, por exemplo, pular o muro do condomínio, entrou pro condomínio, se a sua janela tá só encostada, por exemplo, é um pulo para ele entrar dentro do seu apartamento, né? Então, às vezes, a questão de segurança pode ser uma desvantagem pro térreo, enquanto subir na janela do segundo andar já é muito mais complicado. Né? Um outro problema que pode ser uma desvantagem, que pode acontecer também, gente, para quem mora no térreo, são problemas com esgoto, com a tubulação, com a parte hidráulica, né? Porque o seu apartamento é o apartamento que recebe o que vem todos os andares lá de cima, vai passar pela encanação e ali no seu apartamento geralmente vai ter uma curva embaixo do seu apartamento que vai mandar a tubulação, né, pro destino, próximo destino dela aí depois de sair do bloco. Então eu já ouvi situações e casos de pessoas que moram no térreo e que comentaram com isso, de esgoto voltar, entupimento, né, coisas que assim, a gente sabe que tem a garantia da construtora, pelo menos a MRV dá garantia, mas assim, que pode ser, que, né, se acontecer com você, eu tenho certeza que vai mudar a sua rotina, que vai ser desagradável. Não é regra, já ouvi alguns comentários, então eu tô levantando esse ponto aqui como uma possibilidade, tá? Bom, amor, a gente já falou muito do térreo já, né? As pessoas já entenderam já como é que é o térreo. Que na minha opinião eu não compraria, acho que todo mundo entendeu isso, né? Mas assim, isso é muito pessoal, então talvez deixe aí no comentário se você gosta do térreo, são suas experiências com o térreo. Agora vamos falar do último andar. Já que a gente tá no térreo, agora vamos pular pro último, vamos né? ser 8 ou 80, né? Isso. Ou tudo ou nada. Então, amor, como é que é? Qual que é a primeira desvantagem que a gente nota no último andar? Eu acho que tá óbvio para todo mundo, é a quantidade de escadas. Porque nem todos os apartamentos vêm com elevadores. E caso não vier com elevador, esse é um ponto que realmente pesa para muitas pessoas. Que pesa para muita gente. Porque tem que subir muita escada, e se você for de idade, suas pernas pode ser que não consiga subir, né? Quem sabe. Exatamente. E assim, mudança, compra, desde o início até o final, a gente não tá falando que é impossível, que não dá. Conheço várias pessoas que moram no quarto andar, eu visito várias pessoas que moram no quarto, no quinto andar, sem escadas, né? E assim, até hoje não tiveram problema nenhum no sentido de falar assim, é impossível morar nesse apartamento. Mas igual a gente falou, com o tempo, a compra de um imóvel, quando a gente compra, principalmente financiado, a gente pretende ficar ali por um bom tempo, né? E pensando a longo prazo, essa questão de escadaria pode ser sim um problema. Né, amor? Isso. Tem outra coisa, né? Qual que é a outra coisa? Qual que é a outra coisa? Outro ponto negativo que eu diria sobre um quarto andar. Que pode acontecer também. Acho que eu tô chata de falar, tanto pode acontecer. Mas eu quero que vocês entendam que a gente não tá falando que acontece com todo mundo que mora no quarto, ou no térreo, ou no segundo, ou no terceiro. São coisas que podem acontecer e que podem mudar a sua rotina. E tudo que a gente tá falando também não quer dizer que assim, é um desastre morar no quarto andar e nada a ver. Não, e eu não tô lendo teoria de nada, viu, gente? A gente tá falando a nossa opinião sobre o assunto. É só opinião. Isso. Opinião. Outra coisa, então, na nossa opinião, que pode ser ruim, questões de infiltração. Ah, Gabriela, mas todo apartamento pode ter infiltração. É verdade, é verdade. E, geralmente, as garantias aí de construtora cobrem essa questão de infiltração também. Só que no quarto andar, o apartamento ele acaba estando muito mais propício. Inclusive no nosso condomínio, vários apartamentos do quarto andar tiveram problema com infiltração, porque acima de você tem o telhado. E esse telhado geralmente tem que dar a manutenção, subir lá de 6 meses. Quando é essa parte do condomínio, é beleza, a gente tem todos os cuidados, mas vem o pessoal para instalar antena, tem os zeladores que acompanham, mas a gente sabe que o serviço humano ele tá sujeito a erro. Então uma telha que foge, que sai do lugar, ou que a construtora entrega com uma vedação ruim, ou que quebra uma telha ali em cima, com vento, acontece, né? Em casas mesmo a gente vê que tem telha quebrada. Isso pode, em dias de chuva forte, infiltrar dentro do seu apartamento do quarto andar. Enquanto uma infiltração para um segundo ou para o terceiro andar vai depender do apartamento de cima. Por exemplo, nos apartamentos, eles recomendam que não jogue muita água, que não deixe água acumulada. Se jogar, já rapa, já seca.
pra não acontecer esse tipo de infiltração. Mas quando a gente tá falando de chuva, né, não tem como a gente controlar, ter pouca chuva. Eu acho que a gente pode dar uma dica que acontece aqui muito no condomínio, é o seguinte: o ralo que a gente tem lá no banheiro, ele precisa de manutenção, porque não adianta nada também você morar no quarto andar, não ter ninguém em cima de você. Mas você pode prejudicar quem mora no quarto, pode prejudicar quem mora embaixo. Isso. Se você não fizer a manutenção do ralo, do banheiro, periodicamente. Então, por exemplo, o que eu faço aqui no apartamento? É uma coisa assim, que a gente tem que tirar a tampa do ralo e enfiar, a gente enfia a mão mesmo, mas só que eu põe uma luva, alguma sacola, enrola uma sacola e puxa o filtro. Existe um filtro lá dentro. Você puxa esse filtro. Quando você puxa o filtro, ele tem uma parte lá que acumula sujeira lá dentro. Essa sujeira pode fazer o quê? Com que a água fique parada, e com essa água parada pode dar infiltração no apartamento de baixo. Então o que a gente faz? A gente tira, igual eu tava explicando, e você tira a sujeira com a mão mesmo, faz a limpeza ali, a manutenção daquele ralo. Então você tem que fazer isso para não prejudicar o vizinho, se colocar no lugar do outro, porque talvez você tá no apartamento e comece a dar uma infiltração e não é culpa sua, é do vizinho de cima. Por isso que a gente fala que todos os andares estão, assim, sujeitos, né, a terem infiltração. E aí fica uma dica para você ajudar o seu vizinho de baixo, tadinho, e a você mesmo também, porque conforme isso vai ficando sujo, a água começa a voltar, a água não desce, você toma banho e vira um piscinão ali, sabe? Então, assim, é importante ter essa manutenção. Isso foi uma óbvia aqui do vídeo, então já anota aí também. Mas assim, então, concluindo aqui sobre o quarto andar, na minha opinião, ele está mais propício a ter um problema aqui com infiltração do que os andares abaixo dele. Mas lembrando novamente que tem apartamentos de quarto andar que não tem nada disso. A gente tá falando que não aconteceu nada, mas é uma coisa que pode acontecer. Você pode dar sorte, né? Ou azar, não sei, de acontecer isso com você. Gente, além de escolher bem o andar do seu apartamento, a gente vai citar mais uma característica importante de ser notada na hora de escolher a sua unidade, depois que a gente fizer aqui agora, então, a conclusão. Qual que será, então, amor, a melhor opção de andar pra gente escolher? Então, a melhor opção, eu acredito, não é regra, mas é o segundo ou terceiro andar. Lembrando que entre apartamentos sem área privativa. Isso. Eu compraria, hoje o nosso apartamento é um terceiro andar. Se eu pudesse voltar atrás, eu pegaria um segundo andar, porque, por exemplo, a gente recebe meus avós que já estão mais velhos e que tem certa dificuldade em subir as escadas. E aí são 2 lances e não só um, né, pra subir. Então eu escolheria um segundo andar, mas entre segundo e terceiro eu acho que tá tranquilo. Nós, particularmente falando, fugiríamos de um térreo sem área privativa ou de um quarto andar. Mas não é só disso que a gente vai falar, então fica até o final pra você saber das outras dicas também. Se você está gostando, já deixe seu like aqui no vídeo e deixe seu comentário também. Essas dicas estão sendo úteis pra você? Então retribua, desce aqui e clica no se inscrever. Também. Bom, agora a gente vai falar então sobre a posição do apartamento. Gente, pra quem não sabe, o condomínio ele é projetado, o empreendimento geralmente ele é projetado para que todas as unidades tenham uma boa ventilação, uma boa iluminação, né? Mas, querendo ou não, fatores externos, como o tempo, a luz do sol, pode influenciar também na sua qualidade de vida dentro do seu imóvel. De acordo com a geografia, nós aprendemos que o sol nasce no leste e se põe no oeste. Quando a gente vai escolher um empreendimento, que geralmente o corretor abre a planta, seja num folder, num computador, ou a impressão, né, num A1 ali, aquela planta gigante, tem sempre a rosa dos ventos. E na roda dos ventos a gente consegue ver então aonde está o leste e onde está o oeste. Nosso apartamento a gente escolheu, e foi uma super preferência que a gente teve, um apartamento com as janelas dos quartos para o lado leste. Por quê? A gente recebe o sol da manhã nos nossos quartos, geralmente quando eu preciso lavar roupa, que eu não vou usar a lava e seca. Inclusive, falando em lavar roupa, já assiste aí a hora que você terminar esse vídeo, vai lá pro vídeo que eu fiz contando como que a gente faz para lavar roupa aqui no nosso apartamento. Mas então, quando eu preciso de sol no apartamento, eu tenho sol nas janelas dos quartos, que é um ambiente mais espaçoso, que eu tenho, né, uma circulação melhor, que eu consigo trazer as coisas pra cá, pra tomar sol, enquanto a cozinha ela é muito compacta, né? Mas além disso, acima de tudo, a gente tem um apartamento mais fresco.
né, amor? Isso. E isso é muito importante mesmo, né? Porque depois você vai comprar e vai sentir aquele calor dentro de casa, insuportável, e vai falar assim, por que que tá calor demais? Gastar com ar-condicionado. E isso é uma coisa que talvez muita gente não pensa, mas é uma coisa muito importante de se pensar. Escolher o sol da manhã batendo nas janelas dos quartos, porque aí, do período da tarde, o sol já tá longe, já tá se pondo, e o seu quarto já parou de tomar sol. E aí você consegue dormir mais tranquilo, né? Mais fresco, vai estar mais fresco o seu apartamento. Então é uma coisa bacana de se notar aí. Exatamente, o apartamento ele vai receber sombra à tarde, então ele vai refrescar, as paredes não vão ficar quentes. E aí quando você vier chegar do trabalho, que você for dormir, tá um ambiente muito mais agradável. Não que um apartamento, gente, que não tenha o sol da manhã, como eu falei, geralmente os condomínios são projetados para ter uma boa ventilação, para ser arejado em todas as unidades. Mas mesmo que pequena, existe essa certa diferença. Tem mais um ponto, será que a gente fala? Qual que é o ponto? Vamos falar assim. É uma dica, se você ainda não comprou e tem a oportunidade de escolher. Hoje, nosso apartamento, a gente comprou aquele do meio, sabe? Não é um apartamento de canto, é um apartamento do meio. Como assim do meio? Ele tá entre os blocos, né? É no meio do H. O H é a junção de dois blocos, então deixa eu explicar. Ó, tem dois blocos, esse aqui é o bloco 20 e esse aqui é o bloco 21. Aqui, ó, para esse quadradinho que fica aqui dentro, existem 4 janelas, que são 2 do apartamento, uma de frente para a outra, do 20 e 2 do 21. Ali a gente tem uma claraboia. Quando a gente abre a janela, eu vejo então os apartamentos que estão ali para a mesma posição e eu olho para cima e eu vejo o céu. Eu não tenho muito problema com isso não, mas por exemplo, em horário de janta, de almoço, que o vizinho tá passando um bife, como ali a ventilação ela é menor, porque tem parede dos 4 lados, a ventilação ali é reduzida. Enquanto um apartamento de canto, que é aquele apartamento que tem a janela, que quando você abre você vê lá a entrada do bloco e depois não tem mais então é só um apartamento de frente pro outro e não tem mais 2 do lado, ele acaba sendo um apartamento mais ventilado também, não tem esses problemas com cheiro, né? Além de ter uma vista melhor, porque você consegue ter vista pra parte externa, pra parte do condomínio, tanto dos quartos quanto da sala, né? Então agora vamos falar, amor, de blocos. Os blocos. Será que é melhor, mais vantajoso comprar ele perto da portaria, perto do salão de festa, perto de onde? Qual que é o melhor lugar de bloco para escolher? A gente volta para aquela questão, né? É muito pessoal. Por exemplo, exemplo, muito pessoal. Pra pessoa que gosta sempre de estar curtindo a área de lazer, tô sempre na piscina, não tenho problema com barulho, não me incomodo com a festa do meu vizinho, talvez morar perto da área de lazer, que geralmente a piscina, o salão de festas é bem próximo um do outro, não seja um problema. Mas se você é como eu, que prefere ter o sossego enquanto a gente tá em casa, não ter barulho, não preocupar com as crianças brincando lá no parquinho, a opção do apartamento, não que seja longe do lado oposto do condomínio, mas que tenha certa distância da área de lazer pra gente é a melhor opção. Por causa do barulho, mas assim, tem gente que gosta já de barulho, né? E gosta de uma festa. E a pessoa que gosta de uma festa prefere não andar tanto pra até chegar no salão de festa, né? Até pra chegar lá no vizinho e falar, oi, e aí, você tá fazendo churrasquinho? E tem demais. Então, aí eu acho que esse tipo de perfil, então é perfil, gente. Então você tem que analisar como eu sou. Você tem que se conhecer também muito bem pra saber se eu gosto de festa, eu gosto de festa e eu não quero caminhar muito longe pra me fazer minhas festas. Eu quero descer do meu bloco e já tá perto da minha festa. Ou eu quero abrir a janela e dar de cara pra piscina porque eu acho a vista bonita. Mas aí você tem que estar disposto também a entender que com a sua janela aberta, por exemplo, você não vai conseguir segurar barulho dali, não. Então você tem que se conhecer primeiro, né? E ver o que é mais adequado para você naquele momento. E assim também sobre a portaria, porque é uma super, assim, vantagem às vezes a gente pensar, eu tô ali do ladinho da portaria, é só eu descer as escadas que eu tô na portaria, mas ela também, de certa forma, gera um barulho, né, amor? Portão que abre e fecha o tempo todo. Interfone que todo mundo liga na portaria direto. O interfone, as motos, é um problema aqui no condomínio, gente, essas motos com escapamento mais alto, né? Às vezes eles não estão nem acelerando demais, mas a hora que entra a gente escuta, daqui do nosso apartamento a gente escuta. Mas como a gente tá mais afastado da portaria, a gente escuta de quem passa do lado daqui.
né? Agora, quando a pessoa tá ali em frente à portaria, toda moto, todo carro que entrar, a pessoa vai ouvir. Tem os apressadinhos, que às vezes o porteiro tá resolvendo alguma coisa, o morador tá buzinando rapidão, chegou lá 1 minuto, não abriu, ele já tá bravo. Então aqui acontece isso também. Eu, assim, não acho... como é que eu vou falar, hein? Tem que explicar direitinho pra vocês não entenderem mal. Mas eu não acho que um apartamento em frente à portaria seja a melhor opção para o nosso dia a dia e nem em frente à área de lazer. Também não gosto de apartamento do fundo. Olha que cliente enjoada que eu seria. Corretores, vocês estão assistindo? Eu seria uma cliente enjoada, não seria? Mas, ó, não gosto de apartamento muito no fundo, mas eu prefiro ter mais sossego. Talvez o meio do condomínio, na segunda, na terceira rua do condomínio, esteja de bom tamanho, né? Eu prefiro andar mais um pouquinho, estar mais afastado um pouquinho e ter tranquilidade. Quando eu quiser, quando eu estiver aqui na portaria, a gente desce e vai caminhando. Geralmente os condomínios são grandes, mas não é uma distância tão grande que você fala assim, impossível ir pra portaria, né? Pelo menos aqui na nossa cidade. Voltando agora nas janelas, amor, tem a questão também, uma dica muito boa, que pode ser que seja bom para algumas pessoas, é a questão da janela não ser virada para o lado da rua. Né? Porque, tipo assim, se você tá com a janela, você tem que saber que tem vizinho, né? Então você perde um pouco da sua privacidade, né? Quando é janela com janela. Quando tem janela com janela, e se você tiver a sua janela virada para a rua, é melhor ainda, que você não tem vizinho, então você pode trocar de roupa no seu quarto tranquila, que não vai estar... A gente sabe que essas unidades são escassas, né? São as primeiras unidades que geralmente são vendidas no começo da obra, justamente por isso, até por questão de vista, né? Quando a gente fala pra rua, não é só pra rua externa, fora do condomínio, não. Aqui, por exemplo, quando a gente abre a janela, a gente vê o nosso vizinho de lá assim. Só que ele está numa distância grande, não é aquele apartamento, aquele bloco que é um do lado do outro e tem só um jardim entre um e outro. Apesar de que, geralmente, as construtoras fazem um certo desnível. Então, uma janela tá sempre mais embaixo do que a outra, para não ter esse contato direto, né? Mas, se ainda tiver a possibilidade de escolher uma unidade com uma distância maior, acredito que seja, sim, a melhor opção, tá? Lembrando, gente, que além de tudo isso que a gente falou, vale a pena entender a questão de valores, o que é melhor para você. Todas essas questões que a gente falou tem soluções, né? De repente, igual a gente falou, dependendo do perfil, não é um problema para você. E a gente tem que levar muito mais do que o que nós estamos trazendo aqui para vocês em consideração. Aqui são dicas e a gente espera ajudar e contribuir de forma positiva na sua escolha, né? Depois de você ver o nosso vídeo, que você tenha a mente aberta para alguns pontos. Mas isso não quer dizer que às vezes o apartamento que você já comprou seja uma opção ruim. Isso. Lembrando também que a gente tá falando aqui, isso não é regra, né? Então, tipo assim, não existe apartamento, o melhor apartamento, o melhor local, o melhor, não existe. E existe o melhor que é pra você. Então, você tem que analisar pra você qual é o melhor. Então, essas são só algumas... algo que você pode ser analisado para você fazer a sua aquisição. Não quer dizer que é regra. Tipo assim, você pode morar muito bem em qualquer lugar. Exatamente. Hoje, que a gente mora aqui no nosso 301, pra gente, o melhor apartamento é o 301. E o seu? Qual que é o melhor apartamento? Deixa aqui embaixo pra gente. Qual que é o seu apartamento? Coloca aí pra gente. A gente espera de coração que vocês tenham gostado das dicas. Lembrando, se você gostou, já se inscreve no canal. Dá essa moralzinha aí pra gente. Tem um botãozinho vermelho aí. Inscreva-se. Inscreve no canal, ativa o sininho. Continue nos seguindo, que a gente vai buscar trazer conteúdos que vão agregar pra vocês todos os dias. Gente, tem vídeo novo todo dia aqui no canal. Beleza? Então, tchau!